Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre aquele outro lado e não é o da rua, é o da vida. Galera, seguinte, dia 23 e 24 de maio de 2020, Léo Lousada estará em Piracicaba, na Mansão Rubi, falando sobre... No dia 23 e 24, sobre Introdução à Cabala e Magia Prática Módulo 1. Porque em junho vamos ter o curso intermediário de Cabala e o curso de Magia Prática Módulo 2. Então se você ainda não fez, corre para fazer em maio, dia 23 e 24 de maio. E aí em junho a gente já vai ter os cursos intermediários. Se você já fez meus cursos antes, corram, porque lá em junho nós vamos ter o módulo 2 que vocês tanto pediram. É isso aí, mansãorubi.com. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre a nossa visão do CDH, sobre a vida após a morte, como que é, morreu, o que acontece? Acabou. Né? Ficamos aqui por mais um vídeo do canal. Bom, a gente sabe que, eu vou chutar que todas as mitologias falam alguma coisa sobre vida após a morte. Nós temos no Egito uma coisa muito maneira, que é o peso ali do coração com a pena, faz votos, não fiz nada de ruim, só fiz coisa maneira, Osíris e tal, ou ele vai ser comido. Põe a pena ali, o coração, isso. Se o coração pesar mais do que a pena, o cara vai para uma espécie de um inferno. É muito legal isso, porque quase ninguém fala sobre isso. Tem tipo um inferno mesmo egípcio e tem depois o Duat, que seriam os campos de juncos, onde as pessoas que morressem podiam viver em paz lá, desde que seu coração não pesasse mais do que a pena. É que o inferno é uma espécie de quase que aniquilação, assim, né? A alma ia ser devorada por um ser e seria aniquilada da existência. Porque a compreensão da vida e morte para os antigos egípcios, ela é muito diferente de hoje. A gente tá vivo ou tá morto, né? Lá existiam, por isso que tem as pirâmides e tal, mas enfim, a gente vai falar disso em um outro momento. Mas não só, todas as outras religiões praticamente falam sobre uma vida após a morte. Religiões, mitologias, histórias dos povos, praticamente todas as culturas, principalmente as antigas, falam sobre isso. Qualquer pessoa no mundo tem alguma opinião sobre a vida após a morte. Exatamente. Tanto é que a ideia do ateísmo, a ideia de não acreditar em nada, de achar que quando você morre depois não acontece nada, apenas seu corpo vai apodrecer e ser comido por larvas de forma nojenta. Então já é uma ideia mais nova, é uma ideia que vai nascer ali depois de um racionalismo que vai vir com o iluminismo. Mas olha só, Danilo de Camargo, que já esteve aqui falando sobre ateísmo com a gente, um pouco de astronomia, fez uma live, ó, dá uma olhada aqui, tá muito maneira. Ele se coloca como ateu, certo? Mas ele acredita que quando o corpo morre, nem tudo se perde. Nem tudo se perde. A consciência continua. Ele não fala continua numa vida, continua em outro plano. Não. A consciência é uma espécie de energia, como energia ela não desaparece. Ela pode então ela meio que se dissipar de repente, mas ela não desapareceria. Claro que isso foi lá para 2017 e 2018. Eu não sei se hoje ele tem outra opinião. Eu não estou falando por ele, eu estou falando o que ele me disse. Certo? Então, o que a gente acredita, qual a nossa opinião sobre vida após a morte? Eu acredito que existe vida após a morte e que inclusive não só existe vida após a morte, como existe reencarnação também. Caraca! Então já é um passo além. A gente não morre só por morrer, a gente morre para abrir caminhos novos, para a vida poder se regenerar aqui no nosso planeta, mas eu acredito que a gente volte para cá também num outro momento do espaço-tempo. Isso. Eu não acredito, por exemplo, na pegada espírita de que a gente morre e vai reencarnando num tempo consecutivo. Numa linha, assim. Eu acredito que o tempo não exista, que o espaço não exista, que isso são só criações humanas, que para o universo isso é relativo e que quando você vai encarnar você consegue olhar a linha de existência do universo e consegue escolher qual é o ponto e o local onde você vai encarnar. Então olha só, então se a gente pode escolher é porque existe alguma coisa lá do outro lado que dá essa escolha. E aí entra a minha teoria. Eu acredito que cada pessoa quando morre vai para um lugar diferente. Então por exemplo, eu, quando morrer, provavelmente vou para um lugar onde... Você, quando morrer, vai para o inferno. Sem escalas. Sem escalas. Tem alguns pecados bem graves, tipo fazer muçulmano beber, essas coisas, a gente sabe que dá inferno. Mas eu acredito que a gente vai para um lugar que é uma espécie de local onde a gente vai se sentir bem.
de forma bem resumida. Então, por exemplo, um espírita, quando ele morrer, provavelmente ele vai lá para nosso lar, ele vai para uma cidade espiritual que seja parecida com o nosso lar. Um bandista provavelmente vai morar num grande terreiro. Aruanda? Em Aruanda. Vai estar lá com as entidades, com Oxalá. Talvez um cristão vai para o céu cristão, ou talvez se passe ele... pelo purgatório. Passe pelo purgatório, ou talvez ele passou uma vida inteira achando que vai para o inferno, que ele vai acabar caindo numa criação desse inferno. Então eu acredito que esses lugares para onde a gente vai, eles são espécies de formas pensamentos, ou seja, a humanidade, através dos seus pensamentos e da sua fé, vai criando e construindo esses lugares, e as pessoas que têm as crenças semelhantes, quando morrem, vão para esse lugar. Então é bem diferente daquele vídeo do Porta dos Fundos, lá quando a mulher morre, vai parar no céu e o Deus é um Deus lá da Polinésia. Ele fala, eu sei, a gente não é muito conhecido, a gente está melhorando nosso tratamento, abrindo umas franquias novas, mas eu sou o Deus certo e você não acreditou em mim e agora? Ou seja, eu acredito que não tem assim, vou pro céu católico, mas você vai acabar indo para um lugar onde você se sinta acolhido dentro das suas crenças. Bom, eu tenho algumas coisas que se aproximam do que o Léo falou e outras talvez nem tanto, mas eu gostaria até de saber da sua opinião. Eu também acho que as pessoas não vão para o mesmo lugar, ou mesmo que tenha um lugar certo para ir. Mas também não acho que é exatamente onde você seja reconfortado ou o que mais se aproxima das suas crenças. Eu entendo a questão das formas de pensamento e tudo mais, mas eu acredito que você vai para onde você é. Então, por exemplo, a gente não vira santo quando morre, a gente não vira anjo quando morre, a gente não vira uma pessoa melhor quando morre. A gente se transforma ao longo da nossa vida e quando a gente morre, a gente vai continuar sendo aquilo que a gente foi segundos antes da gente morrer. E dali pra frente, a gente vai ser talvez coisas novas conforme a gente for se desenvolvendo também, e de repente a gente volte e tem um novo ciclo de aprendizado e transformação. Mas a gente então, quando a gente morre, eu acredito que nós somos atraídos para um lugar que tem a ver com aquilo que a gente é. Então, quando eu falei que a gente vai para onde a gente é isso que eu quis dizer. Nós vamos para um... E aí, como esse lugar vai ser fantasiado, né? Como que vai ser esse lugar, eu acho que aí depende muito. Pode até ser que tenha a ver com as crenças pessoais, mas não necessariamente a pessoa vai viver confortável ou vai ser reconfortante para ela. Porque a pessoa até pode acreditar que eu sou uma pessoa muito beata, eu sou uma pessoa que segue os preceitos, mas em pensamentos é cheio de julgamento, é cheio de crítica, é cheio de rancor e falta uma série de boas qualidades, vamos chamar assim, como se existisse isso, mas falta um pouco de amor e a pessoa é cheia de crítica, é cheia de ódio, acreditando que é uma boa pessoa. Isso, mas aí eu acredito que ela acaba indo para esse lugar baseado nisso. Entende? Não no que ela fala da boca para fora. Sim, entendi. Entendeu? E aí, na minha concepção, ela vai para um lugar, não tenho uma concepção se esse lugar vai ser permeado pelas roupas do que ela acreditava ou não, mas que não vai ser tão legal assim se a pessoa não foi tão legal em vida. Não digo que isso é um inferno ou um castigo. Não. É como se ela criou dentro dela o próprio inferno. Isso. E agora ela está projetando isso para onde ela está indo. Ela está vivendo o que ela é, basicamente. Então, como ninguém é super incrível e maravilhoso, todo mundo vai ter o seu ponto ali de caraca, não é tão maneiro aqui, mas vamos aprender, vamos se desenvolver. Então eu acredito na continuidade da vida quando o corpo físico acaba, e tendo a acreditar no nosso retorno. E aí, com relação à linha temporal que o Léo citou, cada dia eu acordo com um pensamento diferente. Tem dia que eu acho que a gente pode renascer no passado, tem outro dia que eu acho que pode ser no presente, o Léo pode ser uma reencarnação minha e vice-versa. Tadinho de você. E você, do outro lado, é uma reencarnação de nós dois, entendeu? Porque não existe espaço-tempo nesse sentido, vai. Será que todo mundo que está aqui agora é uma encarnação minha? De uma coisa só, exato. Certeza, deve ser. Exatamente. Mas tem hora que eu acho que existe sim uma linha temporal e que a gente vem depois, mas então varia muito. E tem momento que tem dia que eu acordo que falo assim, isso tudo não me importa, na real eu vou me focar aqui, porque aqui eu posso fazer algo. Eu não posso fazer nada a respeito da vida após a morte. Então tem dia que eu acordo e isso pouco importa. Mas já que a gente tá falando disso, essa última parte deixa pra lá. Então eu acho que sim. E até penso... E até isso que você falou é interessante, porque não é todo dia que eu acordo também com essa certeza. Tá.
Já acordei com dias que eu falava, meu, será que essa merda continua mesmo? Ou será que acaba? E assim, se acabar, beleza, acabou. Eu não tenho o que fazer. Se continuar, pelo menos eu tenho uma ideia de como é a coisa a partir do momento que continua. Já estou mais preparado. Né? Então assim, se não continuar, não estou perdendo nada. Se continuar, eu estou ganhando muito. Eu sempre brinco, se não continuar, eu já me diverti pra caramba aqui. Estudando e fazendo as coisas. Mas sabe que eu acho que esse é o ponto de certas religiões. Porque a ansiedade da pessoa de que pode ter um fim é tão assustadora que se criam mitologias. Pode ser. Eu falei um pouco disso no vídeo de Kali Yuga, né? O quanto Freud fala dessa questão do nosso inconsciente acreditar que a gente é imortal, mas a nossa consciência sabe que a gente é imortal. Então, ao mesmo tempo, tem um conflito interno que a gente fica o tempo todo ali. Mas eu posso ser imortal? Não, mas eu sou mortal. E aí esse conflito fica fazendo a gente pensar nessa questão da morte muito. E é claro, o mais natural é a gente querer acreditar que tem uma continuação. Esse é o mais natural. A gente teria um medo de morrer e acabar tudo. Então, a história da humanidade prova que nós, enquanto humanos, nós queremos que tenha uma continuação. E é o que eu falei, para mim, isso importa se tiver uma continuação. Não vou falar que não importa. Importa bastante. Se não tiver, como eu disse, se não tiver, tudo bem, não tem problema. Eu vivi minha vida muito bem, estou muito feliz com a minha vida, com a vida que eu vivi. Agora, se tiver, excelente. Porque aí eu me preparei, eu estou estudando, eu quero ir para esse outro lugar para continuar minha evolução nesse sentido. Então tá ótimo. É muito legal falar disso porque tem muitos relatos no meio espiritual, né? E aí, pro ateu isso não importa porque o ateu não acredita. Mas para falar para quem acredita, que quem é ateu é muito difícil de trazer para esse plano espiritual, porque normalmente o ateu ele morre, ele morre dentro do corpo e ele fica dormindo dentro do corpo, dentro do caixão. Então vai ter o trabalho das pessoas, dos guias, dos orientadores, pessoas que são próximas dele, que vibram mais ou menos na mesma frequência, de tentar puxar ele daquele estado denso. Eu imaginei, sei lá, o primo dele, assim, acorda aí, mano. Ei. Acorda aí, mano. Você morreu. Não, morri não, tô dormindo. Não tá dormindo não, você morreu, cara. E sobre o desenvolvimento, então tá bom. Então a gente tá aqui registrado que a gente acredita, pelo menos de vez em quando. Pelo menos até o dia de hoje. Não sei amanhã. Exato. Num lugar depois que a gente morreu, numa vida após a morte. Como que você acha que é depois? Então, aí eu acho que a gente vai para esse lugar onde tem essa afinidade, para a gente continuar estudando as coisas que a gente tem essa afinidade energética. E eu acho que em algum momento é dada a oportunidade de você reencarnar. E aí você, se já tiver no nível de consciência, de entender o que é que você precisa naquele momento continuar desenvolvendo, é te dada essa chance de reencarnar. E a hora que é te dada essa chance de reencarnar, você escolhe aonde, quando e como você vai reencarnar. Eu acredito, a gente está muito acostumado a pensar no livre-arbítrio só quando a gente está aqui encarnado. Eu acredito que o livre-arbítrio funciona em todos os níveis de consciência. E que não tem um lugar que um nego chega e fala assim, não, você é obrigado a encarnar desse jeito, nesse lugar, com essa família, dessa forma. Eu não acredito nesse tipo de imposição. Ainda mais são pessoas que vêm normalmente numa doutrina espírita ou umbandista, que pregam amor, pregam tanto amor. Aí como é que eles vão pregar então uma tirania espiritual de obrigar você a fazer alguma coisa que você não quer? Não acredito nessa tirania espiritual. Acredito que existe um amor, acredito que existe uma conscientização de vários níveis diferentes, para vários tipos de pessoas diferentes, e que a pessoa tem a chance de voltar e encarnar na hora que ela está preparada para passar por aquilo que ela passou. E aí isso vai de encontro com a minha crença pessoal, com coisas que eu falei já em outro vídeo. De quando pessoas sofrem algumas coisas, determinadas coisas na vida, elas estão sofrendo coisas que elas escolheram. Passar por aquilo, porque ela precisava daquele momento daquela vida para passar por aquela questão, para desenvolver questões próprias dela. Isso não tem nada a ver com o cristianismo, com o espiritismo, é uma escolha da pessoa, para o desenvolvimento dela, e não tem ninguém a ver com isso. Não tem ninguém que fala, não, esse cara tem que se ferrar, ele vai passar por isso, vai passar esse tipo de violência, vai passar esse tipo de coisa. Não, a pessoa escolhe, ela fala, eu estou disposto a passar por esse tipo de coisa para lidar com essa situação, lidar com esse grau de consciência e expandir minha consciência para esse caminho. Muito interessante. Eu tenho uma visão um pouco diferente, queria compartilhar e também ouvir a sua opinião sobre. Eu acho assim, que nós temos primeiro vários corpos e que esses vários corpos sutis, eles têm o seu lugar. Por exemplo, a gente tem um primeiro corpo que é muito próximo ao nosso, só que espiritual, vamos chamar assim, e um corpo mental. Vamos falar de 3 só por enquanto, físico e esses outros 2.
esse mental, que é mais próximo da nossa real essência, ainda não é a essência total, que aí seria a união de todo mundo, mas uma mais próximo da essência, ele só vem com uma segunda morte, a morte desse outro plano sutil, desse outro corpo sutil. Então nós temos uma morte do corpo físico, e aí na minha crença, então, nós vamos para esse lugar que tem a ver com a nossa vibração, com o nosso estado mental no momento da morte, tudo aquilo. A média, sabe a média de quem você é? Às vezes você é meio idiota, eu também. E às vezes você é muito legal, e eu também. Então na média, como que a gente é? Aí a gente vai para um lugar que reverbera mais ou menos essa fita aí. E lá a gente vai aprendendo e tal. A gente morre. O retorno, ele se dá como a nossa morte. Então, por exemplo, a gente não sabe e nem escolheu em vida quando que a gente vai morrer. A gente sabe que a gente vai morrer. As escolhas que a gente faz aqui em vida, elas não necessariamente são conscientes. Então, o Léo cansa de falar isso, que é assim, às vezes, sei lá, você sofreu um acidente. Tudo isso tem a ver com um monte de coisas que foram acontecendo na sua vida para gerar aquele ponto. Então, de alguma forma, você fez com que aquilo acontecesse dentro do seu universo específico, né? Causa e efeito. Perfeito. Eu gosto muito de te interrompendo, mas tem um programa que conta desastres aéreos. Sim. É incrível para você entender o que é causa e efeito. Ele mostra que é um parafuso e vai somando, somando, até chegar num acidente de avião. E aí, aquela hora que você fala, mas por que esse acidente? Por que essas pessoas estavam aqui, não sei o quê? Meu, olha o tanto de cadeia de símbolos para até chegar naquele ponto. Exatamente. É quase como a origem da vida, né? Isso, é tão isso. improvável quanto. Então, eu acho que quando a gente está do lado de lá, o reencarne, ele também não funciona tão... vou anotar aqui nesse livrinho e quero ir nessa família e fazer tais coisas. Eu acho que isso acontece não num nível tão consciente, ainda nesse primeiro estágio. Eu acho que quando a gente reencarna, também assim, reencarna é igual o desencarne. Acontece, você morre para o mundo de lá e nasce novamente para o mundo de cá. E as coisas que você vai passar, também acredito que há uma escolha, mas a mesma escolha como as escolhas quando a gente tropeça, quando a gente sofre um acidente, quando a gente se relaciona com alguém que é um imbecil, um babaca, que é tudo a gente, de alguma maneira, refletindo, tentando viver, né? Projeções e tal. Então é isso que eu acredito. Até acredito nessa coisa, mas não é tão consciente assim. Talvez nessa segunda morte... Talvez a pessoa não tenha a noção inteira do que vai acontecer com ela. É tipo assim, ela se coloca numa possibilidade de viver aquilo. Ela escolhe por exemplo, aquela possibilidade. É uma coisa a hora que você tá andando na rua de madrugada e entra numa rua escura. Tem um beco escuro, você sabe que você vai cortar caminho, mas ali você tem uma escolha. Eu posso entrar ou não entrar. A hora que você entra para cortar caminho, você está se colocando em risco. Se você está se colocando em risco e acontece alguma coisa, aquilo foi uma escolha sua. Então, isso o tempo todo a gente está tomando essas escolhas. É legal as pessoas entenderem que o universo não existe acaso. O universo é uma fórmula matemática precisa. Tudo que acontece tem um desencadear de coisas para que ela aconteça. Então, se o universo funciona assim, se é comprovado que a gente consegue estudar o universo por fórmulas matemáticas, por que as coisas que acontecem com você seriam diferentes? Por que você acha, mas eu sou eu que controlo tal coisa aconteceu. Não aconteceu por acaso. As coisas acontecem porque a gente toma uma escolha. A gente não tem noção, quando a gente toma uma escolha, do tamanho das consequências. Às vezes a gente não tem noção nem da escolha. Isso, às vezes não tem noção da escolha. E aí acontece uma coisa e fala, mas eu escolhi isso, escolheu, só não tem noção da escolha. Isso que a gente bate muito aqui, é o quanto você tem que ser consciente para ter noção das escolhas e parar de olhar atrás. Teve um vídeo lá que eu falei sobre a questão das escolhas, né, de como lidar com as coisas ruins, e um monte de gente, mas e uma criança, e um cara, e uma guerra, e não sei o quê. As pessoas já têm essa tendência de pensar nas piores tragédias possíveis. Eu já fico meio assim com esse tipo de pessoa, porque já é o que tem o pior tipo de pensamento sobre a humanidade. E não só isso, distancia da realidade íntima. Isso, a pessoa isso. poderia pegar a reflexão e jogar para si. Isso. Mas ela terceirizar joga fora, sempre. lá longe, terceiriza. E é diferente, a pessoa não está vivendo aquele momento, não sabe o que aconteceu. Mas eu sofri a violência quando era criança. Legal. E de novo... Quer dizer, legal não, né? Não, legal ouvir falar. Ouvir, pôr isso pra fora, trabalhar, legal que você consegue trabalhar isso. Mas o que você vai fazer com isso? Você vai passar a vida inteira por causa desse trauma, limitando a sua vida, se cristalizando, ou você vai transmutar a sua consciência em alguma coisa melhor, você vai subir um grau de escada.
e vai fazer com que outras pessoas não façam isso, ou não sofram isso. Então, esse é o lance, acho que, da escolha. E aí, acho que lá, no lado da encarnação, eu acredito muito nisso que você falou também. Porque eu acho que a pessoa, na hora que ela escolhe, ela não está escolhendo, ela não está assistindo a vida inteira. Ela está escolhendo aquela possibilidade. A hora que ela entra naquela possibilidade, é o livre-arbítrio dela que vai guiar ela para onde ela vai. E pode ser que ela tenha escolhido exatamente entrar no beco escuro para passar por uma experiência e durante a vida vai xingar, que absurdo, por que eu entrei naquele beco escuro? E de repente vão acontecer coisas que ela não previu quando ela fez aquela escolha da possibilidade, porque não era consciente, ela não tinha consciência de tudo. E talvez ela morra sem saber por que ela sofreu daquele jeito, mas ela precisou passar por aquilo. Seja porque na outra encarnação eu fiz outros sofrerem, tá, ok, pode ser isso também. Mas pode ser por simples aprendizado. E ainda acredito que é possível a gente morrer nesse primeiro plano depois do físico e finalmente estar num ponto de evolução, um ponto de consciência suficiente para ir para um plano mental onde a vivência é outra. Onde então já são outras experiências num outro plano, tipo de corpo, outra coisa, outro tipo de corpo, outro tipo de percepção de realidade, bem diferente do nosso, que não é mais sentido pelos 5 sentidos. Exato. E depois disso talvez voltemos a uma essência original. E é claro que tem os subcorpos, né? Tem cada um tem 7 corpos, tá bom, mas eu resumi em 3 aí. Então, se você quiser saber na prática como é o lance de morrer e de viver de novo, pensa no seu sono. Pensa que todo dia quando você dorme, você está morrendo. E no dia seguinte você está renascendo para uma vida nova, cheia de novas possibilidades que esse dia novo vai te trazer. Agarra isso com as suas 2 mãos, viva as suas experiências da melhor forma possível, procure tomar suas escolhas de maneira consciente. Pare de querer justificar as coisas que acontecem fora ou que estão sem controle fora de você. É justamente esse tipo de pensamento que faz com que a gente seja um barco de papel sendo levado pelo vento, em vez de a gente ter o controle da nossa vida. Pois é, e você? Quando é que vai dar mais importância para sua vida do que para sua morte? Um beijo no seu coração. Até mais.